Olá, gatas e gatos, tudo bom com vocês, meus amores? Hoje eu vim trazer uma super novidade da Eudora, que é a nova paleta de sombras Leblanc. Então, por favor, se vocês gostarem desse vídeo, não esqueçam do meu joinha, se inscrevam aqui no canal e me sigam nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então, vamos começar! E hoje eu trouxe essa super novidade pra vocês. Ainda não foi lançada essa paleta, tá bom? Ela vai ser lançada no próximo ciclo, mas eu já garanti a minha pra poder mostrar pra vocês em primeira mão. Mas antes de falar minha opinião sobre a paleta, eu quero ler pra vocês o que a Eudora promete. Eudora Glam apresenta a nova palette de sombras Leblanc. Esta elegante palette conta com uma ampla gama de tons e acabamentos que possibilitam criar múltiplos looks, desde o mais básico até o mais moderno e sofisticado. A palette Leblanc tem 18 cores de sombras com acabamento mate, cintilante e super brilho, alta pigmentação, longa duração, textura veludada, macia e confortável. Agora eu vou mostrar pra vocês no detalhe a embalagem dessa paleta, que é um show à parte, é super linda. A paleta vem dentro dessa embalagem aqui de papelão, super linda, branca com dourado, que na parte de trás tem todas as informações sobre a paleta. Aqui no cantinho vem a data da validade também, que é super importante, e aqui vem o desenho das sombras e o nome de cada uma. É bem interessante porque cada sombra vem com um nome, achei bem legal isso. Agora a paleta ela é bem pesadinha, por sinal, a tampa dela imita um courinho e aqui no meio é dourada. Na parte de trás ela é toda dourada e vem a quantidade da paleta, que são 18 gramas. Vem o lote e a validade aqui também. Agora, abrindo a paleta, ela tem um espelhão aqui e aqui as sombras. E cada sombra tem um nome. Quando você fecha a paleta, ela fica bem travadinha. Ela não abre com facilidade, tem até que fazer uma forcinha para abrir. Mas isso eu achei legal porque preserva a paleta. Quando eu vi essa paleta pela primeira vez, eu fiquei apaixonada e eu tinha que trazer pra casa pra testar e falar tudo pra vocês. Em relação à pigmentação dessa paleta, eu tenho algumas coisas importantes pra falar pra vocês. Essa paleta, ela tem 18 tons, como vocês viram, é sombra pra caramba. E aqui a gente encontra sombras opacas, que pra mim são o show à parte dessa paleta. As sombras opacas, elas são muito, muito pigmentadas mesmo, fáceis de esfumar. Eu amei as sombras opacas. As sombras cintilantes, que algumas delas eu usei no tutorial de hoje, que vocês vão conferir daqui a pouquinho, elas são pigmentadas sim, porém você tem que aplicar umas 2 camadas para ela pigmentar bem. Você aplica primeiro e depois você aplica mais uma vez, que aí fica tudo certo, ela fica bem pigmentada. E outro detalhe é que eu sempre indico usar esse tipo de sombra com o dedo, porque ela pigmenta muito mais com o dedo do que com o pincel. Então eu sempre uso essas sombras cintilantes cremosinhas, porque ela tem essa textura mais cremosa. Não é totalmente cremosa, mas você sente ela assim, não é uma sombra em pó comum. Então esse tipo de sombra eu sempre indico aplicar com o dedo, porque pigmenta mais. Agora essas sombras super brilho, elas têm uma pigmentação bem leve. O que mais sobressai nessas sombras é justamente o brilho, o pigmento, mas elas em si, elas são pouco pigmentadas. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Na hora do swatch vocês vão ver. Essa aqui é uma das sombras super brilho. E uma das cores que assim que eu abri a paleta, eu fiquei apaixonada. Eu achei que seria exatamente essa cor, mas não. É o brilho mesmo. Ela tem pouca pigmentação, mas tem bastante brilho. Essas sombras super brilho são umas sombras meio complementares, que elas só vão trazer brilho mesmo pra maquiagem, porque pigmentação não são todas que tem bastante. E essas cores aqui super brilho são as cores que tem mais pigmento, é como se fosse um glitterzinho, mas não é um glitter prensado, tá? É uma sombra cintilante que tem mais pigmentos brilhosos. Então dá pra você ver nitidamente aqui quais são as cintilantes e quais são as super brilho. A super brilho ela vai adicionar mais pigmento, mais brilho do que cor. No geral, eu gostei bastante dessa paleta, achei ela muito pigmentada, fácil de aplicar, ela constrói camada, você consegue construir um esfumado com diversas cores, então eu gostei muito. Ela é uma paleta mais puxada para tons de nude, né? Tem esse azul, esse laranja que diferencia um pouco, mas no geral são tons mais nudes, tipo bronze, tipo dourado, tons de marrom, vários tons de marrom, tem preto também, tem um cinza.
rosa. Então são cores mais neutras, mas eu gostei bastante dessa paleta aqui, gostei mesmo, achei um ótimo investimento. E o valor dela não tá tão absurdo, sabe? Eu tô vendo aqui na internet, ela tá custando entre R$89 e R$109, mas certeza do valor mesmo eu não sei dizer pra vocês, porque eu comprei a paleta antecipada, então eu recebi um desconto, eu paguei R$79 nela. Eu só vou saber o valor dessa paleta mesmo quando lançar na Eudora, e eu falo pra vocês lá nos stories do meu Instagram. Então se tu não me segue no Instagram, me segue lá, Celi Pina, que eu sempre mostro tudo lá em primeira mão depois aqui, tá bom? Inclusive eu já até mostrei essa paleta lá no Instagram pra quem me segue. Então agora vocês vão ficar com um tutorial pra vocês verem exatamente assim como a paleta funciona na real. E eu espero que vocês gostem. Vou também fazer o swatch das cores pra vocês verem tudo bem de pertinho, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei, a paleta tem 3 acabamentos. Tem o acabamento mate, o acabamento cintilante e o acabamento super brilho. As cores cintilantes, elas são bem pigmentadas, as mate também. Mas essas cores super brilho, como essa primeira cor aqui, ela adiciona mais brilho do que pigmentação. Então algumas cores são mais pigmentadas do que as outras, mas no geral todas elas são. Essas são as 9 primeiras cores e agora eu vou mostrar as outras 9 para vocês. Aqui as últimas cores. Quero mostrar pra vocês bem de pertinho como as sombras são extremamente pigmentadas e muito lindas. Eu amei a escolha das cores dessa paleta. Então vamos começar, já apliquei corretivo em toda a minha pálpebra. E a gente vai começar com esse tom aqui, que é o Peach Pink, com o pincel B143 da Macrylan. É um tom de marrom bem clarinho com fundo meio pêssego. E aí eu vou começar aplicando no canto externo, olha como ele é pigmentado. E vou trazendo até o canto interno. Ele vai ser o nosso tom de transição, né, pro esfumado. O primeiro tom. E aí eu aplico em toda a minha pálpebra. Aqui no cantinho, na paredinha do nariz. Subo com o pincel e chego até próximo da sobrancelha. Agora eu vou aplicar esse tom aqui, que é um bege bem clarinho opaco, que é a cor Almond. Com o pincel de aplicar sombra do kit da Lu Ferraz e vou iluminar abaixo da minha sobrancelha. Esse tom ele vai servir para matificar mesmo o corretivo, selar o corretivo, porque essa cor praticamente não vai aparecer. Agora eu volto com a cor Peach Pink e dou aquela esfumada para tirar toda a marcação. E levo para fora. Agora eu vou pegar esse tom aqui, que é o tom chocolate, que é um tom de marrom mais quente, mais escuro, com esse pincel 135 da Dye Makeup. A gente vai aplicar aqui no canto externo e fazer movimentos de bolinha para esse tom subir um pouco e ficar bem esfumadinho. Tem alguns tons dessa paleta que esfarelam um pouquinho mais do que os outros, mas nada absurdo, sabe? Mas é bom aplicando a sombra de pouquinho em pouquinho para não manchar. A gente volta com o pincel da Macrylan, com aquele primeiro tom de marrom que a gente aplicou, o Peach Pink, e dá uma esfumada geral aqui em volta desse marrom mais escuro, tá? Para essas cores se mesclarem. Movimentos de bolinha em volta daquele marrom mais escuro. Volto a aplicar um pouquinho mais desse tom chocolate aqui no canto externo, para ele ficar bem intenso aqui. Agora a gente vai misturar esse tom chocolate com esse tom aqui Dark Brown, que é um marrom bem mais escuro e mais fechado. Mas como ele é bem escuro, é legal a gente misturar as cores para não manchar. Então eu faço essa misturinha. E aplico aqui no cantinho externo. E movimentos de bolinha. Agora a gente vai usar os tons mais cintilantes da paleta e eu gosto de aplicar essas sombras que são mais cremosinhas com o dedo. Então eu vou pegar esse tom aqui, que é o tom bronze, vou caprichar para ele ficar bem pigmentado na pálpebra, porque se você pegar só superficialmente, a cor ela não pigmenta tanto. Então é legal você dar uma esfregadinha aqui com o dedo para essa cor aparecer. Olha como ela fica bem fininha, tá vendo? E agora eu vou aplicar aqui no canto interno. E subir um pouquinho, como sempre. Pego mais um pouquinho e aplico. A primeira camada nunca fica tão pigmentada dessas sombras cintilantes. Então você tem que aplicar pelo menos umas 2 camadas, tá? Agora eu vou pegar esse tom aqui, que também é cintilante, a cor se chama Fire, que é um vermelho com fundo mais rosé. E vou aplicar aqui, ó, nessa continuaçãozinha aqui.
Assim que acaba o dourado, o bronze, na verdade, eu aplico esse vermelho. E aí eu vou esfumando com o meu próprio dedo entre uma cor e outra pra não ficar marcado, sabe? Volto com a cor bronze e arrasto pra cima do vermelho também, pra ficar mais misturadinho ainda. Agora eu volto com aquela misturinha, tá? Só pra finalizar aqui e não ficar marcado. Eu só dou umas batidinhas entre o marrom e a cor vermelha cintilante. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios nos cílios superiores, aplicar os cílios postiços e já volto para fazer a parte inferior dos olhos com vocês. Cílios aplicados, agora a gente vai para a parte inferior dos olhos. E eu vou aplicar, para dar uma diferenciada, esse tom aqui, que é o Dark Blue, que é um azul escuro, meio petróleo, sabe? Achei linda essa cor. Com um pincelzinho de topo reto, eu vou aplicar aqui bem abaixo da minha linha d'água. E com movimentos de vai e vem eu vou esfumando já. E levo ele fazendo tipo um delineado aqui no canto externo, sabe? Depois eu vou ajeitar. E aí eu vou esfumando pra deixar tudo bem certinho aqui nas bordinhas. Na linha d'água eu vou aplicar esse lápis aqui colorido da Fenza, na cor azul. É um azul mais claro, mas vai ficar bem legal, vai ficar tipo um tom sobre tom. Agora eu vou pegar esse tom aqui, que é a cor Blank, que é um branquinho perolado muito lindo. Com o pincel lápis, esse aqui é o número 13 da Vult. Eu vou aplicar bem aqui no meu cantinho interno. E agora, para finalizar, eu só vou aplicar a máscara de cílios nos cílios inferiores. E esse aqui é o resultado final da maquiagem. Eu apliquei esse batom, que é o meu nude favorito. É o batom cremoso Nude Secreto da Eudora, batom em bala. Eu amo esse nude, adoro. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha de hoje, dessa super novidade da Eudora. Se gostaram, por favor, não esqueça do meu joinha. Compartilha com as amigas também para elas conhecerem essa novidade e conhecerem o canal, tá bom? Quero desejar uma semana mais do que abençoada, cheia de borboletinhas na barriga. Que seja uma semana de muita paz, alegria, saúde para todos nós. Por favor, se cuidem, tá bom, meus amores? Um super beijo para vocês e até a próxima. Tchau!